Aliás, está acontecendo muita coisa. Hoje aconteceu muita coisa. Agora há pouco Israel atacou a Síria, e hoje nós tivemos derrubada de um drone dos Estados Unidos sobre o Iêmen. Nós tivemos a visita do Amos Hochstein ao Líbano. O Amos Hochstein é um cidadão americano. Alguns dizem que ele teria servido no exército de Israel, ou que seria binacional. Há controvérsia sobre isso. Mas ele é uma pessoa muito ligada. E aqui você vai ouvir, aqui é canal de adulto, né? Aqui não é canal de sensacionalismo, de clickbait, de cooptação, de operação psicológica, de malandragem, de safadeza. Não. Aqui é canal de adulto e de gente que quer efetivamente deixar um trabalho de caráter legatário. O Amos Hochstein, no Líbano, ele esteve conversando com a autoridade libanesa sobre a situação ali do Oriente Médio. Vocês sabem que no Líbano você tem uma gama muito grande de atores interessados além do Hezbollah, não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse mesmo senhor Hochstein, ele estava muito envolvido na situação das negociações da delimitação da linha marítima, da fronteira marítima entre o Líbano e Israel, pela questão do gás e do petróleo, tá? E quando ele chegou ao Líbano, se falou muito sobre algumas possibilidades, né? A televisão árabe, de um modo geral, tem falado sobre muitas possibilidades. Que ele teria ido participar de uma negociação sobre libertação de reféns. Aliás, tem muita gente dizendo que a CIA e o Mossad estarão no Catar amanhã para tratar dessa possível libertação de reféns em troca de uma pausa humanitária. Mas a situação está bastante complexa, tá? Segue bastante complexa, tá? E eu quero dizer para vocês de uma forma muito clara, tá? Que a presença do senhor Hochstein no Líbano determina ainda mais claramente de que esse conflito trata-se de um conflito em razão do gás e do petróleo a partir do litoral de Gaza e também do controle do porto de Gaza. Porque o senhor Amos Hochstein, não é? Um abraço para o Marcelo de Medeiros Castro. Muito obrigado mais uma vez pelo seu comentário. Esse senhor, ele esteve envolvido, como eu disse, na questão da negociação da delimitação da fronteira marítima entre o Líbano e Israel. Ele está envolvido também em muitas negociações aí sobre os caminhos que esse gás e petróleo tomam em direção à Europa, se eles vão para o Chipre, se eles vão para a Turquia, se eles vão fazer uma rota do Chipre para a Itália, se eles parariam em Creta, numa região da Grécia, enfim. Esse cidadão é um cara que está muito envolvido, né? Esse sujeito é um cara que está muito envolvido nessa questão da negociação do petróleo e do gás. E eu quero, nesse contexto, lembrá-los que o primeiro-ministro de Israel insiste que ele não termina esse conflito sem mudar o governo de Gaza. Insisto, eu já falei isso várias vezes para vocês, eu insisto que o objetivo é tirar o governo de Gaza, da mão do Hamas, da mão do Jihad, mesmo da Frente Popular, dos grupos hoje que estão ali combatendo os israelenses, que seriam homens armados em torno de, na pior das hipóteses, entre 8 e 9 mil, na melhor das hipóteses, entre 12 e 15 mil no máximo, tá? E que estão travando combates encarniçados. Israel está fechando o cerco, muitos combates já são, inclusive, efetuados dentro da cidade de Gaza, mas o objetivo é trocar de governo. E a presença do Amos Hochstein no Líbano, falando com autoridades libanesas, marca um pouco essa coisa. Dizem algumas fontes árabes que ele teria dito a representantes do governo libanês, que naturalmente tem interlocução com o Hezbollah, que asseguraria que Israel não atacaria mais objetivos civis no Líbano, porque teve um evento ali com a morte de uma família no final de semana, que deixou a situação meio complicada, né? Estremecido um carro, uma família e tal, mas que ele teria também buscado o compromisso do Hezbollah não atacasse as tropas de Israel e a região norte de Israel. Tá? Agora, gente, vamos entender o seguinte, isso marca claramente qual é o objetivo desse conflito, né? Eu não estou entrando aqui no mérito da situação do 7 de outubro, seria algo de caráter muito complexo e cujos dados nos faltam para que nós façamos uma afirmação absolutamente objetiva, assertiva, né, imperativa do que teria motivado os atos, da dimensão, da negligência, ou eventual até, tem gente que cogita até a possibilidade de algum grau de colaboração. Eu não quero entrar nisso. Mas o objetivo desse conflito é controlar os setores estratégicos, as rotas do gás, do petróleo, a questão do gás e do petróleo do ponto de vista material e a sua distribuição, e também a questão das rotas comerciais, a rota da seda, a disputa com a China, está tudo muito claro nesse sentido. E está claro também nesse sentido que os Estados Unidos fizeram um grande deslocamento para a região
e que o objetivo maior, em última instância, não é? Seria efetivamente não só controlar Gaza, como banir qualquer tipo de ameaça de médio termo, de curto médio termo. E o que significa isso? Atacar o Irã, provavelmente, né? E as negociações estão acontecendo, a interlocução que se faz no Catar, que se faz na Turquia, que se faz no Egito, que se faz na Jordânia, que se faz na Arábia Saudita, essa interlocução, inclusive, agora com o Raisi, o líder iraniano, que irá à Arábia Saudita. Então, muito provavelmente estão sendo, Elizabeth Haut, boa noite, seja bem-vinda, estão sendo dados recados entre as partes aí por intermédio de terceiros, como a questão da Turquia, que claramente recebe notificações dos Estados Unidos, passa para o Irã, recebe a resposta do Irã, leva para os Estados Unidos, e o próprio Al-Sudani, o próprio primeiro-ministro do Iraque, que está muito envolvido nessa questão dessa intermediação.